Nós cantamos isso e parece simples, mas essa troca de coração, Ezequiel profetizou lá na velha aliança. Ele disse que Deus faria uma nova aliança com seu povo. E um quesito dessa aliança era que Deus tiraria lá de dentro o coração de pedra. O que é o coração de pedra? Aquele estado interior que a pessoa não crê em Deus, não compreende a palavra de Deus, é insensível para a coisa de Deus. Então Deus diz que tiraria isso de dentro da pessoa e poria dentro de nós um coração de carne. O que é um coração de carne? É um estado interior sensível, que compreende a palavra de Deus, que crê. É uma nova pessoa, né? E isso se cumpre no Novo Testamento. Jesus Cristo vem, morre na cruz, nos faz nascer de novo. Você lembra como você era antes de conhecer Jesus? Duro, né? Aquela pessoa doida, estranha, morta. Mas quando Deus trocou o nosso coração, nascemos de novo, tudo novo se fez, sim ou não? Coisa mais maravilhosa que existe. Fala assim, amém. Vamos para a palavra de Deus, né? Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Vamos tratar do assunto muito importante hoje, que todo crente tem que saber. Hoje me ligou um irmão lá de Natal. Estava à tardezinha terminando a palavra assim. Aí tocou o telefone, um irmão lá de Natal. E me liga gente do Brasil inteiro através do ministério do Walter, aí na internet. E é tão bom quando a pessoa liga de longe, não nos conhece, não sabe quem nós somos. E conta um milagre que aconteceu dentro dela quando ouviu lá na internet uma mensagem da palavra de Deus. E é tão importante quando a pessoa ela liga e fala alguma coisa daquele que nós temos pregado que despertou o coração dela. E uma das coisas que a pessoa, muitas delas falam é justamente isso que nós vamos falar. Eu não conhecia a natureza terrena, eu não sabia que era assim. E quando a pessoa fala que entendeu o que é a natureza terrena, o defeito do homem, a deformidade que o homem tem, quando ela entendeu isso, é um dos primeiros passos para ter bastante clareza sobre o Evangelho. E este irmão entendeu isso. E quando alguém fala assim, eu falo, glória a Deus, eu falo assim, você é mais um dos que foram despertados pela simples palavra de Deus. Então vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 11. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Isso nós falamos parte domingo passado, mas a tônica começa aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele cita algumas coisas da natureza terrena, olha lá. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. E ele diz, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não somos os filhos da desobediência. E ele continua, ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, olha a natureza terrena, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais
uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar. Pai querido, Deus da verdade, que nos conhece muito, estamos na Tua presença, aqui está a Tua palavra, e precisamos muito da compreensão da natureza terrena, Senhor. Dependemos do Teu Espírito para falar e ouvir a mesma coisa. Assim, abra o nosso entendimento, Senhor. Que esta palavra nos atinja, mexa com cada um de nós. Que ela traga um raio-x daquilo que somos, uma ultrassonografia, Senhor. Para que a gente acorde para a dependência total de Deus, Senhor. Oramos crendo pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então Paulo fala, fazei morrer, ele nos dá um encargo. Qual é o encargo? Fazei morrer a nossa natureza terrena. Se tem uma das coisas terríveis, pior que o diabo, é a batalha mais terrível que a gente tem todos os dias, é essa palavrinha aqui, a natureza terrena. Então todos nós somos muito complicados. Nós somos problemáticos, defeituosos, temos um mundo emocional muito problemático, temos uma cabeça muito problemática, só que a gente não entende muito isso. Então a natureza terrena é uma coisa tão perversa, tão destruída, e ela está aqui nessa carne. E nós vivemos com ela todos os dias. Todos os dias nós vivemos com ela. Toda a raça humana é uma raça defeituosa, muito defeituosa. Um caráter defeituoso, uma mentalidade destruída, pervertida, um mundo emocional que é a nossa alma, tão estranho. Pode ver que a maior luta que nós passamos é dentro de nós mesmos. A maior batalha que nós passamos está aqui dentro, na nossa alma, na nossa agitação, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Nós somos complicados. Então nós precisamos entender muito bem o que Paulo está dizendo. Fazer morrer é uma luta constante, uma batalha diária que nós temos que travar contra a nossa própria carne, contra a nossa própria natureza, não é? Você entende isso claramente ou não? Pouquinho? Então vamos recapitular as mesmas coisas, queridos. O Evangelho é uma repetição. Gênesis, você já sabe que eu vou falar isso. Capítulo 2. E depois um pouquinho do capítulo 3. Gênesis 2, 16 e 17, o Senhor Deus deu a Adão e Eva esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comer vai morrer. Capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, me escondi. 17. Visto que atendeste a voz da tua mulher, comeste da árvore que ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento todos os dias da tua vida. Ela produzirá coisas estranhas também. Olha lá, produzirá cardos, abrolhos. Tu comerás erva do campo, no suor do teu rosto comerás teu pão, até que morras. Olha lá, até que tornes a terra, pois dela foste formado, tu és pó e ao pó tornarás. Até aí. Então Deus deu uma ordem: não vai comer do fruto, o dia que você comer vai morrer. O homem comeu e ele morreu e continuou vivo, né? Você já sabe isso, pelo menos umas 100 vezes eu já falei isso para você. Onde o homem morreu? Por dentro. O homem morreu no espírito. A morte vem de dentro para fora. O homem morreu, aquela semelhança de Deus no espírito, o homem morre por dentro. A alma do homem foi destruída por causa da morte do espírito, e o corpo foi mudado à sua própria natureza. Ele passou a ser possuidor de uma natureza maligna, uma natureza terrena contrária à vontade de Deus. Então o homem passou a ser um ser deformado, com uma natureza contrária a Deus, uma mente destruída. Se você for ver, o homem não usa nem 10% da sua capacidade mental. Se ele usar 8%, ele já é um gênio. Tem aí uns 90% da mente do homem que foi apagado, destruído, passou a não funcionar. Então o homem funciona com uma capacidade mental tão pequena e insignificante. A mente do homem foi destruída, o mundo mental, emocional do homem foi destruído. Você pode ver que nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, antes deles pecarem, Adão nunca teve um sentimento estranho, nunca teve medo de nada. Mas depois que eles pecam, ele já teve medo, já se encolheu, já se escondeu, já era estranho. Aquele Deus que vinha na viração do dia e conversava com ele, após o pecado, o homem já viu um Deus estranho, mas teve medo de quem ele conversava. E a terra toda entrou debaixo de maldição por causa desse pecado. E isso foi uma coisa transmissível para a raça humana inteira. Então eu tenho ouvido muito sobre os problemas mentais e psicológicos que as pessoas têm, né? A gente ouve algumas palestras e profissionais desta área. E a crise mental e emocional no planeta é uma coisa extraordinária. Quando você era jovem, criança, você ouvia falar muito sobre depressão, depressão, depressão. Quase não ouvia, não é verdade? Ou então, como é que fala agora? Não. Estresse, né? Então nós vemos tanta crise, tanta coisa acontecendo. Sabe por que isso? Por causa da natureza humana. Por causa do problema da mente das pessoas, por causa do seu mundo emocional destruído. E nós vemos, às vezes, as pessoas tendo um comportamento tão estranho, que às vezes a gente até se assusta. Mas por quê? Porque esse potencial na alma estava lá. E situações aconteceram na vida da pessoa que aflorou e trouxe aquilo para fora. Então nós vemos muita gente com uma crise interior, uma crise na cabeça, uma crise emocional tão elevada, tão destruída. Sabe por quê? Por causa do pecado, por causa da natureza humana. E nós mesmos, às vezes, somos complicados conosco mesmo. Não entendemos nem aquilo que sentimos. Porque há um turbilhão de coisas que a gente sente constantemente. Você entende isso ou não? É o que é o pecado, é aquilo que o homem se tornou.
É a natureza terrena, o grande conflito que nós travamos com a gente mesmo. Então vamos um pouquinho mais para frente. Olha, capítulo 4. Olha, só havia 4 seres humanos na terra. Adão coabitou com Eva e nasceu o primeiro filho, Caim. E depois nasceu Abel. Cada um fez uma oferta para Deus. Um foi rejeitado e outro foi aceito. A de Caim foi rejeitado. De Abel foi aceita. E o semblante de Caim, porque foi rejeitado, que ele fez coisa errada, caiu o semblante dele, ele ficou com tanta ira. Então vamos ver aqui, olha, capítulo 4 de Gênesis. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, depois de muitos anos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que Caim da sua oferta não agradou. Irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Porque Caim havia procedido mal na sua oferta. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Olha, presta atenção. Se procederes mal, o pecado está na porta. Agora o seu desejo, aquilo que você está sentindo, será contra você, será contra você. Mas a ti cumpre fazer o quê? Dominá-lo. Versículo 8, olha lá, só tinha 4 seres humanos na terra. Primeiro homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Só tinha 4. O irmão mais velho ficou com tanta ira. Olha como ele já era defeituoso. Olha como ele já era problemático. Ele era o primeiro filho, já herdou isso. Então ele ficou tão irado, com raiva e ódio do irmão, o que ele fez? Matou o irmão. Olha a natureza de Caim, presta atenção. Violência, ele já matou o irmão. E Deus falou: porque o teu semblante está caído. Se você proceder bem, você não vai ser aceito? Vai. Mas se não, há o pecado na porta, a você cumpre dominá-lo. Mas Caim foi e matou Abel. Olha o que Caim tinha dentro dele, olha a natureza terrena. Quando você vê na televisão, os ladrões pegam, dão um tiro nas pessoas, geralmente a pessoa vai falar assim: é o diabo. Não, não é o diabo, é a natureza ruim, a natureza terrena. O ódio que está no coração, um estado emocional tão insensível com o próximo, não é? Que é capaz de matar e sair sorrindo e achar que fez uma coisa boa. Eu estava vendo um repórter conversando com um destes, e ele dizia assim: ainda bem que eu vim para a cadeia. Ele falava assim: porque se eu ficar fora eu vou continuar matando. Olhava bem para os olhos daquele homem. Ele estava contente porque tinha sido preso e posto na cadeia, porque ele dizia assim que tinha uma tendência para matar na carne dele, e se ele ficasse solto ele ia continuar matando. Isso é a natureza humana. A natureza humana, você está entendendo isso ou não? Já vem de lá do começo. Eu quero que você entenda isso. Porque existem as doenças, né? Vamos falar um pouquinho disso. Porque existem as doenças. Você não vê Deus falando: e Deus criou a depressão, e Deus criou o câncer. Por que existem as doenças? Por causa disso. Por causa do pecado, está na natureza terrena. As pessoas pensam que tudo quanto é doença é o diabo. Sai diabo da dor de cabeça, sai. Não, é a natureza terrena. Ela está programada com o mal e ela apodrece na sua caminhada. Ela apodrece. Deus não criou as doenças porque elas existem por causa do pecado. Essa natureza terrena tem uma coisa nela chamada morte. Então ela fica doente.
E ela vai apodrecendo, e vai parando, e vai enrugando, e fica doente. A natureza terrena que Paulo fala, fazei morrer, né? Está entendendo isso direitinho? Capítulo 6 de Gênesis, essas são as lições que a gente dá. Versículo 3, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Este é carnal, olha a natureza terrena, os seus dias serão 120 anos. 5, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Naquele tempo, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Olha, todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. A terra estava toda contaminada por tudo aquilo que era vivo. Vocês estão entendendo? Olha, imagine aqui que Deus vai mandar o dilúvio e vai pôr um fim nessa geração. Que estado estavam os homens nesse tempo, onde Deus quer destruir tudo por causa da violência que existia naqueles dias na face da terra? É a natureza humana. Então, quando você vê a corrupção, o roubo, todo esse cenário que você vê no nosso país, nos governantes, na sociedade em geral, é a natureza humana. Quando você vê a corrupção, eu já vi gente, crente de igreja, não, se eu for eleito. Mas quando foi lá, se corrompeu. Você não leu lá um orando pela propina, Deus, obrigado. Você não viu isso na televisão, que o Senhor deu esse dinheiro. Era propina, ele corrompido e dando graças a Deus. É a natureza humana, a natureza caída, que de repente se transforma, né? Entende isso, queridos? Sim ou não? Fazei morrer, Paulo está dizendo aos Colossenses, a vossa natureza terrena. Então, todo ser humano, toda a carne estava corrompida nesse tempo aqui. Quero ler um salmo para você, Salmo 51, vamos lá. Davi havia pecado, havia possuído a mulher de Urias, mandou Urias ser posto na frente do campo de batalha para matar ele, porque ele havia engravidado a mulher de Urias. Né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, aprontou essa. Mas ele fez uma grande descoberta. No Salmo 51 ele fala uma coisa interessante. Ele está pedindo pela misericórdia de Deus. Olha lá, capítulo 1, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal, perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Agora ele no versículo 5, presta atenção. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, não é? Não é que a mãe estava se prostituindo, não era isso que ele está falando. Ele está dizendo que ele foi concebido, ele nasceu nessa iniquidade, ele é fruto dessa corrupção. Ele nasceu na iniquidade, ele é um fruto dessa natureza humana. E ele fala que quando ele foi concebido pela mãe dele, ele foi concebido nesse pecado, já nasceu assim. Foi por isso que ele está pedindo misericórdia, porque ele pecou, fez coisa terrível, era rei de Israel. E em pecado me concebeu a mãe. Então todos nós nascemos defeituosos com essa natureza terrena, caída, contrária à vontade de Deus, né? Vamos lá para o Novo Testamento, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, Jesus está falando sobre aquilo que contamina o homem, que vem de dentro. É de dentro que vem aquilo que contamina o homem. Então, capítulo 7 de Marcos,
Versículo 20 em diante. Eu não vou ler tudo, né, para a gente ir mais rápido. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens, presta atenção o que vem de dentro. De dentro do coração dos homens é que procede lá os maus desígnios. Jesus não está falando que tem um demônio lá dentro. Mas ele está dizendo que essa natureza humana, coisa que está lá dentro, é dali que vem os maus desígnios, vem a prostituição, vem os furtos, vem os homicídios, vem os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo. O que é o dolo? Dolo é prejudicar terceiros, prejudicar as pessoas, fazer um mal para alguém que nos beneficie em alguma coisa. Entende? Dolo, prejudicar para ser favorecido. Entende? É dali, é de dentro do coração dos homens que vem isso. A lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de onde? De dentro. E contamina o homem. Um dia desses me ligou uma irmã lá no telefone e falou: pastor, ore pelo meu filho. Eu sempre pergunto: mas você quer que ore para quê? Para ser objetivo no que vai orar. Aí ela contou: meu filho foi criado na igreja, pastor. Ia lá, ia na classinha, ia no coralzinho de criança, todos nós, berço evangélico. E meu filho foi crescendo e participava da mocidade. Mas quando ele começou a fazer 14, 15 anos, ele não quis mais saber de igreja. E ele engravidou uma moça e não quer. Mas ele era da igreja, pastor. Eu falei: minha irmã, ele era da igreja, mas não nasceu de novo. Agora, quando ele cresceu, a víbora apareceu. E é duro os pais entenderem isso, né? Que a víbora apareceu. Ele era pequeno, você tinha controle sobre ele, mas ele cresceu e quem ele era agora apareceu. Né? Ore por ele, vamos orar, minha irmã, mas o que ele precisa, sabe o que é? Encontrar Jesus e nascer de novo. O único meio de vencer é encontrar Jesus e nascer de novo. Então a natureza está lá, está escondida, está embutida. Mais cedo ou mais tarde, a natureza terrena, ela vai vir para fora. E nós não a conhecemos tão profundamente, nós vamos conhecendo no decorrer dos anos, que as coisas acontecem, nós não entendemos nem porquê. Então olha aqui, ó. Repare bem, de dentro do coração dos homens procede os maus desígnios. O mal contra alguém, o mal contra a família. É lá de dentro do coração os maus desígnios contra as pessoas. Não é? Olha o que ele fala. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, malícia, o dolo. Olha, prejudicar alguém para ser favorecido, isso é uma coisa terrível. A lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Uma loucura, de repente a pessoa faz cada coisa louca que vem de dentro do coração. Esses males vêm de dentro. E é isso que eu quero que você entenda, porque a gente culpa o diabo em tudo, tudo é um demônio. Olha, esses males vêm de dentro, lá de dentro. E é isso que contamina o homem. Geralmente o legalismo é isso, a gente quer, muda de roupa, uma aparência de santidade, né? Mas nada muda isso lá dentro, se não é o Espírito de Deus. Pode andar com uma roupa que parece um padre, né? Aquela batina assim. Mas lá dentro está a pedofilia escondida. Está tudo camuflado, porque é ali de dentro que vem essas coisas. E contamina o homem, a natureza terrena. Está entendendo isso ou não? Romanos, vamos lá, Romanos, vou discorrer aqui um pouquinho. Ainda bem que nós estamos com tempo, vou passar uns minutinhos do horário de terminar o culto. Então, Romanos, capítulo 1, versículo 21 e 22. Vou pulando alguns. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, olha a mente deles.
se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes. Olha o que aconteceu dentro, o coração insensato. Inculcando-se por sábios, eles se tornaram loucos. Olha lá, versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Olha, agora leia isso e entenda com clareza. Com clareza. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha lá, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. A coisa está ao contrário. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Olha lá. Porque até as suas mulheres viraram. Olha para mim. Até as mulheres viraram e os homens viraram também. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então por quê? Porque isso é uma coisa crescente. Vem de dentro, é a natureza terrena. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então vamos ler com calma. Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, pois até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. É o que mais você vê hoje. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, viraram. Homem com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição. Então, isso é a carne, é a natureza terrena. Ela produz estas coisas. Está entendendo ou não? Né? Ela produz isso. E a carne está em evidência. Está solta a coisa aí. Às vezes eu vejo, é o diabo, sai diabo. Eu falo assim, meu Deus, eles não conhecem a carne. A carne é pior que o diabo. Versículo 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o quê? Olha, disposição mental, estado da mente, reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, né? Poderíamos ler bastante, vamos lá para o capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há justo nem sequer um. Então não tem um, meu irmão. Você entende? Sim ou não? Então não tem um. Não há um sequer. Não há um. Continua a leitura. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e todos juntos se fizeram o quê? Inúteis. Então todos se fizeram inúteis, todos se extraviaram, todos se estragaram. A raça humana inteirinha, não tem um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por isso que eu falo, o homem na carne por si mesmo não vai buscar a Deus, não está interessado em Deus. Ele está interessado nas paixões da carne, nos apetites da carne, a vida dele gira em torno disso. Se não houver uma intervenção do Espírito Santo bem forte, a pessoa não quer saber de Deus. Não quer saber, meu irmão. Pode falar de Deus, não está interessada, não interessa e não quer saber. A carne não quer saber de Deus. Por isso não é a pessoa que abre o coração, que se arrepende por si mesma, ela tem a vontade própria. É Deus que penetra ali, leva ela uma sensibilidade para crer em Jesus Cristo. A coisa é intensa, a carne é uma coisa intensa. Então ele diz, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto.
fala, 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 mal, 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 mal. É sepulcro. Você já viu a garganta sendo um sepulcro aberto? Que coisa terrível, né? Com a língua a gente mata as pessoas, a gente condena, destrói, fala. Tem pessoas que foram destruídas pelas línguas dos outros. Sim ou não? E nós, às vezes, também damos umas espetadas com as nossas línguas nos outros. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora estão nos seus lábios. Veneno de víbora estão nos seus lábios. É verdade, é a natureza terrena. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura, seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. É a natureza terrena. Então, o planeta está estragado. Não adianta, meu irmão. Não adianta, a gente pode culpar o governo, um partido e culpar o outro, um robô. Todos que entrarem lá vão roubar. Você entende isso ou não? É o magnetismo do ímã com o ferro. É um magnetismo que não, e tchum. Todos são assim. E se nós estivéssemos lá, né? Eu acho que nós faríamos a mesma coisa. Imagine você tem a chance de arrumar uns 50 milhões. Aí vem um superior seu, presta atenção. É só uns 50 resolve o seu problema. É só uma coisinha aqui. Você resistiria? Aí você pensa nos netos, nos filhos, todo mundo, eu resolvi o problema da minha geração, de tudo. Aí você vê lá os presos do mensalão. O que você vê lá? Bispo. Não está o bispo lá, que era da igreja, que era crente, que pregava na televisão. Vocês estão entendendo ou não, queridos? Todos se extraviaram, todos estão corrompidos. É a natureza humana. É a natureza humana. Mas vamos lá para frente, Gálatas, né? Gálatas capítulo 5. Porque nós travamos essa luta. Olha, você pode estar travando uma luta por causa da natureza humana. E nós somos influenciados não só por nós, às vezes pelos nossos familiares. Às vezes nós estamos numa guerra, não é por nossa culpa, é por culpa de um irmão, de um parente, de quem está do nosso lado. Você está uma guerra sem fim, você está no meio disso e não tem culpa. É a natureza terrena. O que eu falei? Gálatas 5, olha lá. Versículo 17. Porque a carne, a natureza terrena, olha, veja bem, milita contra o espírito. O que é militar? É uma batalha. A carne, essa natureza terrena, ela luta contra o Espírito Santo. Ela é contrária. Ela é contrária, não é uma batalha. O campo de batalha é você. Você que é o campo de batalha. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Olha lá, são opostos entre si. Então, pastor, eu sou um conflito. É mesmo, porque lá dentro de mim eu nasci de novo. Eu amo a Deus, eu quero Deus, eu quero é Deus, eu canto. Mas quando segunda-feira eu saio na rua, eu vou viver uma semana, mas é uma coisa estranha, pastor. Eu sou tentado a um monte de coisa errada, a pensar errado. Eu sou um conflito, e é mesmo. E é mesmo. Olha lá, a carne milita contra o espírito. Você tem duas naturezas. Uma natureza celestial nasceu de novo dentro, mas tem uma natureza exterior contrária. Então é
É como se você tivesse amarrado um braço para cá e outro para lá. E está sendo puxado para duas direções ao mesmo tempo. Você está no meio ali, ó. Qual vai vencer? De vez em quando não vem umas coisas doidas na tua cabeça. Vem ou não vem? Vem, eu sei que vem. Uns pensamentos, né? Umas coisas loucas, né? Uns sentimentos loucos, não vem? Pastor, isso não é pastor. Tem a mesma natureza que você. Vocês entendem isso ou não? Sim ou não? Às vezes as pessoas pensam que por ser pastor você é imune. Não, você está na mesma guerra e a sua é pior ainda que ser pastor. É o dobro. Você entende isso ou não? Somos todos iguais. Não tem esse homem santo. O homem quer ser assim, mas não tem esse homem santo, poderoso, milagroso, que ele é muito especial, que ele é o bom. Até a carne gosta disso e se faz isso, tão sutil que ela é. Mas o coração de todos é igual, a carne é igual em todos. Não tem. Esse homem super santo, o único que foi Jesus Cristo. Ele foi o verdadeiro santo, verdadeiro mesmo. Então a carne milita contra o espírito contra a carne. Então é uma batalha que trava dentro de você se você nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não entende se ele está no pecado, mentir é legal, se ele tiver vantagem para mentir é legal, é gostoso. Oh, isso mesmo, vou fazer até mais para ter lucro. Ele não tem preocupação. Mas quem nasceu de novo é um conflito diário, é uma batalha diária. São opostos entre si para que não façais o que seja porventura do vosso querer. E depois ele fala, olha as obras da carne, olha o que a carne produz. Ora, as obras da carne são, olha lá, conhecidas. O que é? Prostituição, impureza, lascívia. Por isso que você liga a televisão, tudo que é nu aparece ali, tudo que atrai é o tempo todo, sem parar, sem parar, sem parar. A mídia trabalha por trás disso, da carne. É isso. É isso. Né? Olha lá. São coisas, prostituição, impureza, lascívia, 3 coisas ligadas à carne. Ela é idolatria, né? A carne é idólatra. Por isso que você vê um montão de gente na igreja crendo em coisa santa, crendo em imagem, acendendo vela, crendo em água, crendo em rosa, e faz dos seus líderes, dos seus apóstolos, idolatram os seus líderes, né, suas igrejas. É idolatria. Feitiçaria, olha, a carne gosta, a carne é feiticeira. Que mais, olha lá, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, invejas, bebenices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora o fruto do Espírito e ele vai falando do fruto do Espírito. Então, meus irmãos, nós não temos noção de quão profunda é essa natureza caída, de quão defeituosos nós somos. Nós não temos noção, nós estamos aprendendo e crescendo. Agora o que Paulo fala? Volta lá para Colossenses para nós terminarmos lá e depois ministrarmos a ceia. O que ele fala? Depois que Paulo instruiu toda a igreja do erro que eles estavam cometendo, as doutrinas erradas que eles deixaram entrar, os caminhos errados que eles estavam entrando e permitindo. Então Paulo fala, agora, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então é a grande... Olha, tenta se mudar para você ver. Né? Tem um gênio forte, nervoso, briguento. Tenta se mudar para você ver como é difícil. Fazer morrer, essa é a grande batalha, fazer morrer. Todo dia ir negando-se a si mesmo, deixando essa natureza de lado. É só pelo Espírito que essa coisa vai enfraquecendo, 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 enfraquecendo. Fazer morrer a vossa natureza terrena. O que é a natureza terrena? Olha lá, prostituição,
impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Essas coisas que vêm a ira de Deus, entre conchetes sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nela. Porque, meus irmãos, se a gente der ocasião à carne, você já pensou, você não quer brigar com a pessoa. Daqui a pouco você não consegue, você vai lá e briga. Daqui a pouco está num grau da briga, não está do falatório. A esposa não quer brigar com o marido daqui a pouco um fala um alto, fala bem, daqui a pouco blá, 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 e não para mais, e quer parar e não para mais, daqui a pouco a coisa vai longe, vai ou não vai? E com o vizinho então, que a vizinha é um bate-boca terrível. Agora eu vou brincar, a família se reúne. Por dentro a coisa está assim, ó. Bastou um falar A, o outro fala o B, o outro fala C, e está todo mundo falando mal. Não é assim? É assim. A natureza terrena. Aí não é liga lá o WhatsApp lá. Não, vai, é tudo TIM, né? 50 centavos fala 1 hora. Olha, sabe, porque blá 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 blá, e falou mal, e falou mal, e falou mal, e falou mal, daqui a pouco tá até bufando, que nem um boizão. Tão envolvido que tá em brigar com os outros, é natureza terrena. E quando dá para sair no tapa, sai também. Não é assim? Você não é assim? Eu sou. Sou terrível, eu sou terrível. Só eu. Fazei morrer a natureza terrena. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Só pelo Espírito. É só por esse Espírito que habita em nós, que combate contra a carne. Paulo falava assim, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Não habita bem nenhum. Então, pastor, como isso vai morrer em mim? Andai no Espírito. Essa é a grande lição. Então, quando eu vou aprendendo a andar no Espírito, o Espírito Santo ele vai diminuindo essas coisas em mim. Sabe, o fruto dele que é mansidão, ser longânimo com as pessoas, ter domínio próprio, ter controle sobre certas coisas na sua vida. Então, o Espírito ele vai... É o fruto dele, não é meu, não sou eu que vou produzir, ele que produz em mim. Então vai havendo um pouquinho de mansidão, domínio próprio, paciência, longanimidade com as pessoas. Aí eu vou sentindo um pouquinho do que aquele lá sente, não matá-lo com a minha palavra, mas sentir um pouquinho, ele está numa situação terrível, é melhor ajudar do que matá-lo, de tanto falar. E a gente vai compreendendo um pouquinho melhor as coisas, fazer morrer a vossa natureza terrena. Essa é a grande batalha, meus irmãos. Né? Essa é a grande batalha. Porque a gente se desentende tanto. Porque marido e mulher têm uma dificuldade de se entender. Ela fala uma coisa e ele fala outra. Ela fala uma coisa e outra. Coisa terrível. Daqui a pouco a senhora está os bugalhados dos olhos assim para cima de você. Sabe aqueles olhos bugalhados assim? Ou o homem vai ceder, ficar quieto, vai parecer bobo para não arrumar encrenca, ou ele vai ficar bravo. Ou a mulher vai ceder, não vai. Ela vai falar. Já andou 10 metros, está lá vendo, está lembrando, e a língua está chegando. Fazer morrer a natureza terrena. Entende? Então, só pelo Espírito. Mesmo assim, esse Espírito habita em nós. Ele habita em nós, graças a Deus, né? E se a gente consegue produzir alguma coisa de bom, não é você não. É Ele que vai produzindo em você. Fala assim, amém, pastor.